João capítulo 9, no verso 1, começa dizendo assim: Caminhando Jesus viu um cego de nascença. No verso 8 diz assim: Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Verso 18 diz assim: Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Então, a terceira cura que Jesus realiza aqui é que Jesus cura da cegueira da discriminação. Este homem era um homem cego de nascença, um homem que vivia da mendicância, naturalmente um homem que foi rejeitado pela própria família, porque ele tinha família. Os judeus chamaram lá os seus pais para perguntar se de fato ele tinha nascido cego, e os pais disseram: ele é nosso filho e nasceu cego. Agora, como que ele está vendo agora, a gente não sabe. Então, quem conhece a história sabe, né, os detalhes da história deste homem. Esse homem tinha família, mas porque nasceu cego, provavelmente foi rejeitado pela família, os pais não o aceitaram e ele então foi viver da mendicância, vivia como mendigo na rua pedindo esmolas. Então era um homem desprezado, era um homem que ninguém via, um homem que ninguém enxergava. Mas o texto diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus é o tipo de pessoa que não discrimina ninguém. E naturalmente que Jesus ele sempre tem o seu olhar atento para aqueles que são os mais marginalizados pela sociedade. Este homem, por ser cego de nascença e por ser mendigo, era um homem duplamente discriminado. Era discriminado porque era cego, era discriminado porque era mendigo. E a coisa mais fácil que tem é discriminar cego, porque ele não vê que está sendo discriminado. Você pode passar por ele e ele não percebe, ele não sabe quem é você, ele não vê você, ele não sabe que tipo de relação você está tendo com ele, se é de interesse ou de desinteresse. Pode passar na frente de um cego, zombar, fazer careta, fazer língua, né, virar as costas. Para ele é indiferente, ele não está vendo. Mas com certeza isso dói da mesma forma quando é discriminado. Eu já ouvi vários testemunhos da Roselina, nossa funcionária aqui do Mackenzie, falando do fato dela ser muitas vezes discriminada porque tem esse problema de deficiência visual. Às vezes de funcionários chegarem no RH e ela dá o primeiro atendimento e as pessoas não querem ser atendidas por ela como se ela fosse incapaz de dar esse primeiro atendimento. E ela já falou isso várias vezes em encontro de funcionários onde ela foi lá para dar uma palavra, para dar um testemunho. É horrível ser discriminado. Eu, por várias vezes, fui discriminado, vindo da roça, do interior, de uma família pobre, por ser cristão, aqui no Mackenzie, por ser pastor. Muitas vezes fui discriminado e não é gostoso você ser maltratado, você ser humilhado em público, como muitas vezes eu fui em sala de aula, lá no interior de São Paulo, escola pública, porque eu era um menino pobre do interior, caipira, né, e professores literalmente, hoje seria bullying, né? Mas naquela época era debochar da gente, né? Algo dessa natureza. Então, não é fácil. E eu tenho certeza que a vida deste homem era uma vida difícil, desprezado pela própria família. Ele tinha pais, provavelmente irmãos, tios, avós, um monte de parentes. As famílias naquela época eram famílias grandes, mas ele vivia da mendicância. Se ele vivia pedindo esmolas, é porque a sua própria família não lhe dava abrigo, roupa, comida, aquilo que era necessário. O texto diz que caminhando Jesus viu um cego de nascença. Jesus não apenas viu, ele parou. Jesus não apenas viu e parou, ele se interessou por aquele homem. Jesus não apenas viu, parou e se interessou, ele curou aquele homem. Ele tocou naquele homem. Ele mudou a sua agenda.
Ele estava caminhando, ele estava no percurso, estava indo para o seu trabalho, né, no seu ministério, mas ele para ali, eu não sei quanto tempo, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, não sei, mas ele muda a sua agenda para atender aquele cego de nascença, porque Jesus não discrimina ninguém. E a discriminação é uma coisa horrível, porque a discriminação ela sempre se fundamenta na estética e despreza a ética. Ela sempre olha para a aparência e ela menospreza a essência. Ela se preocupa mais com aquilo que é exterior e não com aquilo que é interior. E é horrível isso porque a discriminação não é apenas do branco contra o negro, não é apenas do rico contra o pobre, não é apenas do intelectual contra o ignorante, não é apenas do poderoso contra o fraco. A discriminação, às vezes, também é do negro contra o branco, do pobre contra o rico, do ignorante contra o intelectual e do fraco contra o pobre. Porque a discriminação é do ser humano contra outro ser humano por causa de diferenças que tem a ver com a nossa aparência, que tem a ver com a nossa estética. E a gente despreza aquilo que é a essência. Essencialmente, queridos, nenhum de nós deveria discriminar ninguém, porque todos nós temos a mesma origem e todos nós teremos o mesmo fim. Não importa se você é cristão ou ateu, não importa se você é criacionista ou evolucionista, todos viemos da mesma base. Se eu sou cristão criacionista, eu acredito que sou filho de Adão e Eva. Se eu sou evolucionista, ou eu sou fruto de uma ameba, ou de uma explosão cósmica, ou de uma outra coisa qualquer, mas todos tivemos a mesma origem, viemos da mesma base. E todos teremos o mesmo fim. Vamos tombar, morrer e apodrecer. Vamos virar pó. Então, para que discriminar? Jesus não discriminava ninguém. Jesus sempre tratou todas as pessoas com amor. Jesus sempre viu. É preciso que a gente veja. Mas não veja com os olhos da discriminação, do orgulho, da arrogância, da prepotência. Veja com os olhos de Cristo. Jesus viu a Pedro. E ele não viu apenas um homem mal-humorado, ele viu um pescador de homens. Jesus viu uma mulher samaritana, e ele não viu apenas uma mulher que já teve 5 maridos e estava no 6º casamento. Ele viu uma possível discípula, uma evangelizadora. Jesus viu uma mulher pega em flagrante adultério, e ele não viu alguém digna de uma pena de morte, mas ele viu uma serva. Jesus viu Mateus na coletoria, e ele não viu ali apenas um coletor de impostos, ele viu um apóstolo. Jesus viu Zaqueu, e ele não viu apenas um homem desesperado para vê-lo, mas ele viu ali um filho de Abraão, e não apenas um ladrão. Jesus viu o ladrão pregado do seu lado na cruz, e ele não viu um condenado à morte. Ele viu alguém que naquela noite, naquele dia, ainda estaria com ele no paraíso. Jesus viu Saulo de Tarso, e ele não viu apenas um perseguidor feroz da igreja, mas ele viu o maior evangelista, o maior missionário da igreja, da história da igreja. Jesus vê, e ele vê com outros olhos, olhos que veem a essência, não a aparência, que veem além da ideologia, da teologia, dos valores, que vê além da estética. Ele vê no fundo do coração e ele vê de forma transformadora. Então que Deus nos dê um coração que não tenha preconceito, que não tenha barreiras. Eu posso ser diferente de você, e somos. Eu posso não aceitar suas opiniões, e é um direito de cada um de nós. Mas uma coisa é a nossa ideologia, a nossa teologia, os nossos valores, as nossas crenças. Outra coisa é a nossa essência, enquanto seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu me lembro de uma história que um amigo me contou. Ele falou assim: pastor, a vida humana é como jogo de xadrez. E eu falei assim: cara, explica isso, eu não entendi. O que significa? Que a vida é muito complexa como um jogo de xadrez? Ele falou: não, pastor. A vida humana é como um jogo de xadrez, porque no jogo de xadrez você tem o peão, você tem a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, e você tem o rei. Você tem uma hierarquia que vai do peão, que é o menor, ao rei, que é o maior, onde todos trabalham para proteger o rei, para que ele não morra. E é claro que as peças de menor valor são as primeiras que morrem, são as primeiras que são tiradas do jogo. Há uma hierarquia, mas quando termina o jogo, todos voltam para dentro da mesma caixa. E dentro da caixa, peão e rei, é tudo a mesma coisa. Eu falei: entendi, é isso mesmo. A vida humana é como jogo de xadrez.
Nesse jogo existem peões e existem doutores, diretores, existem intelectuais e ignorantes, ricos e pobres. Mas quando o jogo termina, queridos, todos vão para dentro da mesma caixa. Todos vão para debaixo da mesma terra. E todos viram pó. Não há diferença. Então que Deus nos dê esta consciência e que, fundamentado não na aparência, não na estética, mas fundamentado numa ética cristã e olhando para a essência, que a gente possa se amar, se respeitar, tratar as pessoas como Cristo tratou, seguindo o seu exemplo, quando diz: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.